Danilo Souto, o senhor que estava lá, em loco, mais uma vez fez um grande trabalho na cobertura da chegada e na saída dos torcedores. Fale do jogo e também do que você viu na chegada dos torcedores e na saída lá no Morumbi, Danilo Souto. Bom, Lima, uma noite triste para o São Paulino, né? Falando do jogo rapidamente, porque o Ranieri e os Guides vão comentar. O São Paulo não fez um bom jogo, mais uma vez, né? A gente esperava que o São Paulo fizesse uma partida. O São Paulo tem um time melhor que a LDU, a gente sabe disso. A LDU não é uma grande equipe, mas o São Paulo não fez por merecer, né? As mudanças que o Crespo fez já surpreenderam os torcedores logo de início, com a entrada do Sabino, o Pablo Maia e o Rigoni jogando aberto como ala. O São Paulino começou a questionar isso. Será que ele acertou? Será que tá certo isso? E dentro de campo a gente viu que não funcionou, né? O Rigoni, ele não era titular nem na equipe que ele vinha lá no León, se eu não me engano, né? Ele não era titular desde agosto. E no São Paulo ele está sendo utilizado como titular do Crespo. Não dá para entender. Um jogador que não faz nada, não ajuda em nada esse time. O Luciano, mais uma vez, decepcionou o torcedor são paulino. No primeiro jogo já tinha perdido 2 ou 3 oportunidades. Ontem, mais uma vez. E eu vi muitos torcedores já gritando, fora Luciano, pedindo para ele pegar o boné dele e ir embora do São Paulo. Eu ouvi na arquibancada gritos contra o ídolo de alguns torcedores. De resto, Lima, ia jogar mais 3 horas, não ia fazer o gol. São Paulo não fez por merecer, não entrou na vibe do torcedor, que foi uma festa espetacular. A chegada do ônibus do São Paulo foi maravilhosa. Mais uma vez, o São Paulino com todas as condições adversas ali, o horário para chegar. Às 3h30 da tarde já tinha torcedor em volta do Morumbi, o frio que estava no Morumbi, obras em todo o redor do estádio, atrapalhando ali o torcedor chegar. E fez uma festa maravilhosa, mas o São Paulo não entrou nessa vibe, não conseguiu mostrar dentro de campo aquilo que a gente esperava, que era pelo menos vontade. Vontade até teve, né? Mas não teve eficiência nenhuma. E falando um pouquinho dos problemas ali para o torcedor, Lima, eu trouxe na transmissão ontem, né? Eu tô com uma imagem ainda da Copa do Mundo de Clubes, onde o torcedor era muito bem tratado lá fora, né? E o torcedor brasileiro, infelizmente, está acostumado a ser tratado de qualquer forma, a entrar no estádio empurrado, a entrar no estádio sujo, porque ali fora no estádio do Morumbi, muitas obras, chuva, era um lamaceiro total, muita gente para entrar ao mesmo tempo, idosos, crianças, mulheres caindo, sofrendo ali para entrar. Aí você chega na catraca, o seu rosto não bate ali na biometria facial, você tem que voltar um mundo de torcedores para poder tentar conseguir entrar de volta. Todo torcedor muito maltratado, mas fez a sua parte. Mais de 54 mil São Paulinos ontem no Morumbi, que saíram depois com cara de palhaço e gritando fora Luciano, fora Casares, fora Belmonte. Foram os gritos que eu mais ouvi na arquibancada, Lima. Você me chamou a atenção, inclusive no ar, Danilo, sobre aqueles vagabundos que roubam celular, é isso? Isso daí também tá virando rotina lá no Morumbi, principalmente, viu? Porque as ruas ali ficam completamente lotadas, né? E na saída e na chegada, quando o ônibus entra, né? A Polícia Militar faz umas barreiras ali, né? Que também ontem fizeram uma besteira, tentaram deixar passar só o ônibus e quase torcedor atropelado. É um perigo, ali a tragédia está anunciada. Vai acontecer o dia que o ônibus pode perder o controle, vai passar por cima de alguém, vai matar algum torcedor. Tô falando isso hoje aqui, dia 26 de setembro. Atenção, hein? Um perigo que estava ali ontem. E o furto de celulares ali, intenso. No final do jogo, eu vi muitas brigas, discussões, porque os celulares estavam sendo roubados ali, né? Um bando de bandido que fica ali aproveitando a oportunidade e furtando o celular do torcedor. Então, mais uma lamentável mais noite para o torcedor são paulino, que além de perder, foi para casa sem o seu celular. Agora, falando um pouco também, né, sobre esse confronto aí, eu vou, nesse primeiro momento, deixar de lado a questão, né, envolvendo a direção do São Paulo, a administração, que é muito contestada, né, comete muitos erros, etc. E vou me atentar um pouco mais ao trabalho ali da comissão técnica e dos jogadores. Primeiro,
primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que, assim, às vezes um mantra começa em algum lugar e, de repente, ele se espalha com uma força, né? O primeiro mantra que começou a se espalhar é que no jogo de ida no Equador, o São Paulo fez um bom jogo. Eu respeito, né, quem achou isso, mas eu não consigo... O São Paulo, para mim, ele foi mal nos 180 minutos. No primeiro jogo, como o São Paulo fez um bom jogo, se o São Paulo não tinha uma estratégia para agredir minimamente o adversário, se o São Paulo teve 10 minutos, os 10 primeiros minutos de controle de jogo, sem nem chegar na área adversária... Aí o São Paulo toma gol com 15 minutos e em 30 minutos mais acréscimos do primeiro tempo, o São Paulo não dá um chute no gol. O São Paulo foi bem. O São Paulo foi bem. Aí no segundo tempo, na base do abafa, como foi os 90 minutos aqui no Morumbis, lá no Equador, o São Paulo tem 3 oportunidades, uma impedida, 2 no pé do Luciano, que ele acaba errando, mas na base do abafa também. Na base do desespero. E aí toma 2-0, poderia ter tomado 3. Esse é o primeiro ponto. O São Paulo, para mim, não foi bem no primeiro jogo. Foi mal no primeiro jogo e foi mal novamente no segundo jogo. Porque se você parar para pensar, então vamos ver as estatísticas. 50 cruzamentos, 16 escanteios, 25 finalizações no Morumbis. Foi bem o São Paulo? Claro que não. Totalmente desorganizado, né? Totalmente um time sem confiança. O time que não sabia o que estava fazendo, diferentemente do que aconteceu em outras partidas. A segunda máxima, que agora também está sendo colocada como mantra, é que a LDU é um time fraco. Assim, a LDU não é um time de Champions League, beleza. Mas, cara, foi líder no grupo do Flamengo, que tinha o Central Córdoba também, que quase tirou o Flamengo. Eliminou nas oitavas de final o campeão atual da Libertadores. Passou pelo São Paulo com 3-0. 3-0. Com controle nos 180 minutos. Foi muito superior. Foi muito superior. E jogou certinho nos 2 jogos. Soube jogar de uma maneira extremamente inteligente, os 2 jogos, extremamente aplicada. E o Thiago Nunes soube montar o time, viu, Rani? O Thiago Nunes, ele foi muito bem nesse confronto. Não tô minimizando a eliminação do São Paulo. Tô falando que a LDU, ela tem feito uma excelente competição. O grupo era muito difícil. Quando você pega Flamengo, Central Córdoba, que não classificou na última rodada, mas que liderou durante todo o tempo. E no campeonato equatoriano, a 3ª colocada. Tá ali também na parte de cima da tabela. Então, assim, é um time que sabe jogar a Libertadores, que se aproveita, obviamente, da altitude, né? Mas não é um time bobo e não é um time fraco, né? Pelo menos na minha opinião. Agora, em relação ao São Paulo, o Danilão, ele já pontuou aqui algumas coisas muito bem pontuada, só que eu acho assim, cara, eu entendo que pro torcedor... o novo técnico chegou, havia o trauma com o Zubeldia. E agora parece que assim, há um medo de tecer qualquer tipo de crítica ao Crespo, tá? Qualquer tipo de crítica ao Crespo, porque ele é melhor que o Zubeldia. E de fato ele é. De fato, o São Paulo se apresentou bem em muitos jogos. Mas, cara, um time que nos últimos 5 jogos marca 1 gol. Não, tem razão. Marca 1 tem gol. Razão. Sabe, 1 gol. O São Paulo não tá jogando absolutamente nada. Ele tem as dificuldades dele. Ele falou na coletiva, né? Os reforços que ele tem à disposição são esses, como Rigoni, Tapia. Não é porque ele pediu, porque ele ama esses jogadores. É porque esses jogadores que chegam, eles chegam porque é o que o São Paulo consegue hoje em dia, né? Então é isso. Para mim, uma atuação péssima do São Paulo. O São Paulo, assim, não teve nada que você possa destacar. Nos 2 confrontos não teve nenhum jogador de destaque, entendeu? Mesmo o Mailton, né, que entrou lá 15 minutos, aí todo mundo falou, nossa, maravilhoso, Mailton. Calma, pessoal. Calma. Foi mal também, ainda, pra caramba. E já são 2 jogos, tenha calma. Jogar a Série B é uma coisa, jogar a Série A, Libertadores, é outra coisa completamente diferente. Então é isso, o Crespo, pra mim, e lá no partida contra o Flamengo, eu já comentei, inclusive, falei, o São Paulo foi covarde aqui. O São Paulo não pensou em nada. O primeiro jogo do Crespo, jogando fora de casa contra o Flamengo, difícil. Mas o São Paulo ele traçou uma estratégia de se defender os 90 minutos. Então o Crespo tem que mostrar daqui pra frente que legal, que ele achou um sistema que ele conseguiu equilibrar dentro dos desfalques e o São Paulo faz bons jogos no Morumbis. Normalmente, com gols bem construídos, etc. Mas ele precisa mostrar um pouco além disso. Mostrar que ele não é refém desse único sistema e que ele sabe jogar também fora de casa. Porque jogar fora de casa para ser saco de pancada, não tem time que conquiste algum tipo de título se não souber, se não for minimamente corajoso nas partidas fora de casa. E um ponto importante, né, que o Thiago Nunes foi muito inteligente ontem, ele mantém a linha com 3 zagueiros, com o Alala, com o Ade e com o Quinones, e aí ele congestiona o meio-campo. Qual é a alternativa que o São Paulo teve durante os 90 minutos? Cruzamento na área, com o Mailton ou com o Rigoni,
né, com o Rigoni no primeiro tempo com o Mailton, a bola não circulava no meio-campo. Outra jogada era com o X1 do Ferreirinha. O São Paulo não girava essa bola. Então, quando você tem 2 volantes, 3 jogadores de defesa, ainda você tem os laterais com o Vidiamil e também com o Quinteiro, você tem que trocar essa bola. A bola tem que ficar circulando ali, vai ter que tentar alguma alternativa no meio-campo que mesmo assim estava congestionado. Então era só bola alçada na área. O Rani já citou aí quase 50 cruzamentos durante os 90 minutos. A bola não circulava no meio-campo e aí algumas peças não foram bem. Pablo Maia, o próprio Rigoni, que daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do Crespo, que tentou defender ele jogando na ala direita. E ali no contra-ataque estava muito claro. E eu até brinquei com a minha esposa que um dia anterior eu vi São Paulo e Corinthians no feminino. E o São Paulo matou o Corinthians. E o Corinthians conseguiu o gol de empate. E aí estava tentando fazer o segundo gol. E tomou o gol no contra-ataque do São Paulo feminino. E eu falei, tá muito parecido com o jogo que a gente viu ontem. Guardadas as devidas proporções, é claro. Mas o quê? Um time vai pressionar de qualquer jeito e vai tomar o gol no contra-ataque. E ontem, mesmo sem a bola, era 27% no primeiro tempo de posse de bola só da LDU. Mas quem era mais perigoso? A LDU. É que quando tinha a bola no pé, era muito mais perigoso, porque o time do São Paulo só tinha uma jogada. Bola alçada na área, outra jogada também com o Ferreirinha no enfrentamento do lado esquerdo. É muito pouco para um time que buscava ali uma vitória por 2 ou por 3 gols de diferença.